Chesperito, a série biográfica, episódio 2 e 3. A DN Integral vai trazer uma análise precisa com opinião bem sincera dos apresentadores Pedro Biblioteca e Sérgio. Pedro, Sérgio, Pedro, a sua opinião marcante. O que você achou do episódio 2, Pedro? E qual foi as partes que mais tocaram? Cara, o episódio 2 eu gostei, achei ele mais dinâmico que o primeiro episódio. Você não acha que o filho do Roberto Gomes Fernandes está enfatizando muito o relacionamento do Roberto com a mãe? Está pegando tá se enquadrando muito nessa segunda parte agora? Sim, sim, eu acho que tá até encebado, na minha opinião. Tu acha necessário, né? Muito tem que ter isso, porque a gente sabe o ponto que vai chegar, mas eu acho que tá muito encebado, né. Cara, falando bem desses pontos, vamos falar um pouco dos pontos centrais, Serginho, desse episódio? São que ele traz um projeto piloto chamado de Cidadão Gomes, só que não dá muito certo. E logo em seguida ele apresenta os super gêmeos da mesa quadrada. Uhum. É muito, muito maneiro. Eu nem sabia que existia. E você chegou a comentar comigo que você sabia disso, né, Pedro? Sim, sim, eu sabia porque eu vi informação lá no canal Vila do Chaves, é um canal de informação. Ele passou na época que foi, além do Cidadão Gomes, que aconteceu isso por causa desse fato que o Serginho passou, que a gente estava acontecendo uma revolução lá. É. Ele, após isso, ele conseguiu criar esse super gêmeo da mesa quadrada, que é basicamente um humor que ele fazia junto com alguns dos personagens que futuramente ele ia trazer, né, Serginho? É verdade. Ele conseguiu juntar a galera, isso também foi muito importante contado no número 2. Ele foi atrás do maior humorista de sua época, que era o Ramon Valdez, ele é citado como o maior humorista. Ele foi também convencer a Maria Antonieta a fazer parte desse projeto cômico, mas a Maria Antonieta era uma atriz que ela achava que a comédia não era bem vista naquela época, né, assim, não era bem vista, mas ele falou: "Não, vem comigo, vai ser legal, você vai gostar". Uhum. Entendeu? E no episódio 2 também, eles mostram ali a treta que já surge entre o Carlos Villagrán E e o Chespirito, sim. Roberto, né, Pedro? E até uma curiosidade sobre esse, é que no começo do programa, as cartas que ele lia dos supostos pessoas É do Super Gêmeo. dos Super Gêmeos não eram de pessoas fãs, eram deles. Depois, com o sucesso do programa, a gente percebe isso. Mas você sabe que, Serginho, que por causa desse programa e por causa de um fator que acontece dentro da série, da filha do Espírito, que ela não entende as piadas que estava sendo feito aquilo, o Espírito começa a pensar em mudar o tipo de humor dele, né. É verdade. Ele para e pensa: "Por que não fazer um vídeo ou uma série para toda a família? Por que só os adultos vão se divertir com o Ilha da Mesa?" E ele pede isso já entra no 3, né, o 3 já começa a contar e enfatizar mais isso. Ele pede um tempo da emissora e o episódio do Super Gênio da Mesa Quadrada vão rodando em loop, né, Sim, reprise sim, sim. e o tempo vai ficando curto, né, Pedrão? Sim, cada vez mais curto, porque por causa dessa lapse de criatividade que o X-Espírito teve na época, ele acaba fazendo isso, só que demora muito tempo para ele criar. E alguns fatores dentro da casa dele que vai alterando, como as filhas dele tendo medo, ou alguns fatores de ataque dentro da casa dele, faz ele pensar diferente e até imaginar, até o momento que a esposa dele pergunta: "Por que não faz um super-herói bobão, um super-herói bobo?". E ele responde: "Porque os super-heróis têm poder e nunca vão ter medo". Aí, então, Ele fala: "Então vou fazer isso, um super-herói em forma de paródia, uma paródia de super-herói". isso. E para curiosidade que talvez nem saiba, o primeiro uniforme do Chapolin seria verde e dourado, É verdade. e teria a capa. Mas por que que não surgiu o uniforme verde e dourado? Porque eles precisaram de um estúdio para gravar escondido e usar o chroma key nesse episódio piloto. Só que não podia usar nem o uniforme nem verde e nem azul, pois não daria para usar o chroma key. Seja editor, sabe muito bem do que a gente está falando. Você sabe muito bem que o chroma key é a tecnologia que nós podemos botar qualquer cenário aqui atrás, fazer objetos levitar e muitas outras coisas. As pessoas já meio que conhecem. Na época, o chroma key era muito usado, tanto no estúdio, que eles usaram que era um estúdio de tempo,
no Era a previsão do tempo. tempo, naquela época, e eles fizeram isso. Só que para eles fazerem isso, porque eles tinham medo de ser espionados pelo outro lado, né, Serginho? É verdade. Como o projeto estava sofrendo pressão para sair logo, o cara da emissora já chamou um outro diretor chamado Vitor Palocci. E esse Vitor Palocci estava de olho no horário que se passava o Gênio da Mesa Quadrada. Ele queria o horário principal da rede, da grade. Então ele andou espionando o Roberto Gomes Bolanes. Portanto que quando o Roberto apresenta o Chapolin pro amigo dele, ele, na sala ao lado, ele tenta replicar o que Chapolin fez, só que ele não consegue. Ali ele se toca que está sendo espionado, que queria gravar em sigilo. Mas para gravar em sigilo, passa por cima da ordem dos poderosos, né. Todo mundo acabam fazendo isso. A gente tem o primeiro piloto do Chapolin, Eu posso saber o que esse homem pretendia fazer com você? Não me responde. Chapolin, que é basicamente uma aventura do Chapolin salvando uma dona de explodir a casa. Ó, eu não sei se isso aconteceu realmente, mas o dono da emissora ficou muito puto, que não queria nem assistir e mandou o subalterno dele, o subordinado dele, destruir a fita. Mas o Roberto mandou: "Olha a etiqueta vermelha e manda para destruição. Aqui quem manda sou eu e não pode passar por cima da minha ordem. Existe uma hierarquia aqui". Aí o Roberto astutamente tira a etiqueta vermelha, coloca a etiqueta verde e manda lá, e bota lá, como se nada tivesse acontecido. Quando o diretor falta assistir o último vídeo, que aparece o Chespirito lá em sua performance no projeto piloto do Chapolin Colorado, ele no começo ele fica pau da vida, né, mas depois no final ele fala: "Caraca, eu fiquei com muita raiva, mas com tanta raiva, mas você me fez rir". E assim surge Chapolin Colorado com seu primeiro uniforme. Foi emocionante essa parte pra gente, né, Pedro? Foi legal, foi muito legal, mas ainda esse episódio não acabou, que ainda tem algumas informações. Conta, Pedro, a gente tá igual a série, a gente fala antes, depois, volta e vai. É isso aí. Agora a gente vai para o futuro. Vamos lá para o futuro. A gente está em Acapulco ainda. A gente vê o começo da treta entre o próprio Chespirito e o Kiko, no caso, e o Ramons. A gente também vê o começo de um possível relacionamento entre o Chespirito e Florinda Melo, a Florinda Melo, que não é Florinda, é outro nome. tem outro nome. Então a gente já começa a ver esse tipo de desenvolvimento entre eles, a briga também entre ele e o marido dela, o futuro marido, né, a gente vê isso também. E cara, e no final a gente vê grandes empresários de uma das empresas da Televisa, É, não fala que é Televisa ainda, mas a gente já sabe que é, né? é, falando assim: "Nós precisamos do canal do X-Speed do canal 8". Mas É, porque o horário deles estavam perdendo no horário do Chespirito. Então, aí eles falam assim: "Vamos trazer o Roberto?". "Não, ele vai vir até a gente". isso aí. E aí termina o episódio. Começa de degrau. É verdade, galera. A minha opinião, assim, vamos dar só para enfatizar a minha opinião. A série é boa de se ver, só que o diretor, às vezes, flutua muito na imaginação, né, Pe Concordo. ele coloca ali certas situações, falas e contexto que a gente sabe que é agregado para dar gás, aquela nostalgia, aquele fanservice seu. Galera, esse foi o vídeo do canal DM Degrau Nerd. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino, vem aqui no card que já tem análise do primeiro episódio. E também tem a minha saga Chaves. Alguns personagens já foram desmembrados por mim e eu vou trazer novos em breve para vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! Uhum.